Nossa próxima mesa redonda, que abordará agora o tema criptomoedas. O Wellington dos Santos é economista, mestre em gestão pública, especialista em educação à distância, especialista em psicopedagogia clínica e institucional. É árbitro ad hoc e autor de vários livros. O Wellington é coordenador do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Receita Federal na Universidade de Mogi das Cruzes. Ele é avaliador institucional do INEP-MEC para cursos universitários. Ele é escritor, perito judicial, conselheiro na Prefeitura Municipal de São José dos Campos e professor universitário da Universidade de Mogi e do Grupo IBRA. Daiane Moraes Garcia é formada em Administração de Empresas com MBA em Gestão de Negócios e Finanças. Ela tem mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em grandes bancos. É corretora no segmento alta renda, como assessora de investimentos. Daiane é mentora de carreira, palestrante, professora em cursos de certificações bancária e finanças para o público em geral e para empresas. Daiane é sócia e assessora de investimentos da AV Invest XP. A mediação dessa mesa será do conselheiro do COFECOM e presidente do Sindecom São Paulo, Valdir Pereira Gomes. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Wellington dos Santos, colega meu, da Universidade de Mogi, Daiane também, que vão tratar de um tema extremamente atual, né? E que, de certa forma, bastante esclarecedor. Eu tenho sentido, de uma maneira geral, dúvidas a respeito dessas moedas virtuais, né? Especialmente da primeira que surge, que é a criptomoeda, ou umas que é mais conhecida, né? Mas eu não tenho dúvidas que, pela formação de vocês e pela experiência dos dois, nós teremos uma excelente palestra. Então, eu inicialmente passaria a palavra, se vocês dois estiverem de acordo, para o Wellington e depois para a Daiane, né? Então, colega Wellington, você com a palavra. Obrigado, conselheiro Valdir. Vou colocar aqui a minha apresentação. Nós vamos falar hoje um pouquinho aqui sobre as criptomoedas no Brasil pós-pandemia. Nessa primeira imagem, nós temos aí o Bitcoin, né? Que é a moeda mais conhecida, né, desse mercado. Bom, o mercado de criptoativo e as moedas digitais. Vamos entender um pouquinho sobre o que é uma criptomoeda, né? Uma criptomoeda é um código-fonte de uma máquina, né, de um sistema computacional que tem um registro e que tem um valor monetário. As criptomoedas, elas surgiram da evolução da tecnologia disponível em nossos APIs, em nosso smartphone, no próprio sistema de informática que nós temos vigente no mercado. As criptomoedas estão passando por um processo de transformação. Ela, como o próprio nome fala, é cripto, porque ela é criptografada, tá? E nós temos os criptoativos. Toda criptomoeda é um criptoativo, mas nem todo criptoativo é uma criptomoeda. As criptomoedas são apenas um dos segmentos dos criptoativos. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. CBDCs são moedas digitais gerenciados e organizados pelo Banco Central. Então, as CDBCs são moedas digitais. As criptomoedas são moedas virtuais, criadas na plataforma virtual, no sistema eletrônico, descentralizado de qualquer banco central. Stablecoins são uma moeda forte, geralmente estável, lastreada a uma moeda, seja ouro, seja dólar, euro, seja real, né? As stablecoins têm que tomar um certo cuidado, que apesar de ser um criptoativo, né, existem 4 tipos de stablecoins. Aquele que tem o lastro com dólar, com ouro, com real. Existem stablecoins também de cripto colateralizados,
que podem ser lastreados por obras de arte, ouro, petróleo, e existem também os stablecoins não colateralizados. Aí eu tenho que tomar cuidado, daí são stablecoins algoritmos, então sem aval. Então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de aplicação. GameFi, o próprio nome diz, que são finanças de games, são games que pagam em dinheiro para você estar participando de jogos, né, no sistema peer-to-peer. Delphi, financiamentos descentralizados, em que uma pessoa ela pode negociar com outra pessoa. CeFi é no ambiente virtual também, mas só que ele é centralizado geralmente dentro de uma exchange. Exchanges são casas de câmbio que trabalham com criptomoedas, criptoativos dos mais variados. Muitos céticos ainda não acreditam na questão das criptomoedas, mas essa é uma tecnologia que veio para ficar, assim como o nosso API no nosso telefone, assim como o nosso Pix, que são, na realidade, softwares ou códigos de softwares com sistemas de segurança que já utilizam dessa tecnologia de blockchain, né, que são sistemas de blocos de segurança. Então, quando a gente faz um Pix, nós já estamos dentro de um mundo dos criptoativos, porque desde janeiro de 2021, o Banco Central do Brasil colocou todo o sistema financeiro dentro de uma blockchain. Então, hoje, nós utilizamos blockchain em todo o sistema financeiro brasileiro. Então, aquilo que deu rastreabilidade, segurança e um bons investimento na questão do Bitcoin foi a criação do blockchain, que é esse sistema de segurança, de registro e de compartilhamento, onde cada computador é servidor ao mesmo tempo. Não podemos deixar de falar também sobre a criptoeconomia. Esse é um mercado gigantesco que está ainda gatinhando. Então, por exemplo, contratos inteligentes com execução automática podem ser realizados através de uma blockchain, de plataforma Ethereum, né? Então, são contratos inteligentes com execução automática, já com colaterais, com segurança. Então, hoje é um mundo em transformação. Quantos de vocês já não assinaram eletronicamente um contrato? Quantos de vocês já não assinaram um contrato financeiro apenas pelo retrato, né? Então, os contratos inteligentes, eles absorvem essa tecnologia, a biometria facial, ela pega, no caso de débito, ela faz a cobrança automática dos colaterais que estão estabelecidos como garantia no sistema financeiro. Então, são contratos realmente inteligentes. Dentro desses contratos inteligentes, pode ser de seguro, pode ser um plano de saúde, pode ser um convênio médico, pode ser um contrato de prestação de serviço. Então, são milhares de produtos que podem ser colocados aí. Produtos financeiros, nós temos pagamento, controle, inventário, capitalização, e tantos outros, né? Quer dizer, precatórios. Então, é abrangente, né, esse mercado de produtos financeiros da criptomoeda. Existem mais de 3.000 produtos diferentes já disponíveis no mercado. Quando nós falamos de Axie Infinity, a AXS ou a Star Atlas, a DAO, elas são consideradas moedas de games, né, utilizado no mundo dos criptoativos, né? Se nós falarmos, por exemplo, da High Street, são criptomoedas que reúne o universo físico e digital em um metaverso, né? RPG, que pode ser um jogo, mas, na realidade, dentro desse jogo, você compra, por exemplo, um tênis exclusivo de uma marca que você gosta e você recebe em sua casa. Então, é a integração do ambiente virtual com o ambiente físico. Ainda nesse mundo da criptoeconomia, não podemos deixar de dizer sobre as utility tokens, que são tokens de utilidade. Hoje, nós podemos tokenizar tudo que possa criar valor. Por exemplo, energia eólica. Eu posso entrar num projeto de energia eólica, né, com investimentos a partir de R$50, que existe já no mercado, um excelente investimento, uma taxa de retorno por volta de quase 2%. Então, é um investimento que a ser considerado. Mas vamos supor que eu tenho uma propriedade, eu tenho um imóvel avaliado em R$1 milhão e eu queira transformar esse imóvel no utility token. Eu posso. Eu transformo esse imóvel de R$1 milhão em 10.000 tokens de R$100. E aí, esse imóvel é vendido por 3 milhões. Então, cada utility token acaba recebendo R$300. Então, é dessa forma, o utility token ele pode ser usado
na área da saúde, na área de logística, na área de tecnologia, na área de comércio, desenvolvimento de produtos. Então, é um volume muito grande de informação e não é tão complicado assim. Só que existem restrições jurídicas que as pessoas não sabem. Esse sistema é muito mais fechado que muitos contratos que nós temos hoje em vigência no mercado brasileiro. Fan tokens são tokens utilizados principalmente da Chainlink, né, que são transformados em fan token, quer dizer, eu posso comprar um fan token do Corinthians, do São Paulo, do Paris Saint-Germain, aonde o Messi recebe seus pagamentos através de fan tokens. Fan tokens é um tipo de criptoativo, alguns são considerados até criptomoedas, mas ainda não são tokens. Para chegar a ser criptomoeda, ela tem que ter a rastreabilidade de valor, porque moeda tem que ter valor, utilidade, tempo, né? Então, quando nós estamos falando de valores, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque no Brasil as criptomoedas são consideradas bens, por isso que elas são obrigatórias serem registradas na sua declaração de imposto de renda, mas como um bem, e não como uma moeda. Diferente do Japão, que ela é legal. Lá no Japão você pode pagar com qualquer criptomoeda, não tem problema nenhum, é aceito livremente. Aqui na Colômbia é ilegal, e aqui no Brasil existe a instrução normativa, né, do Banco Central, 188.888 ou 188, uma coisa assim, e que ela estabelece que é um bem, né? Staking são aplicações financeiras feitas através de criptomoedas, como se fosse uma poupança em criptomoeda, como se fosse uma aplicação financeira em criptomoedas. NFT são tokens não fungíveis, né? São obras de artes exclusivas, pode ser um jogo exclusivo, pode ser qualquer tipo de coisa que você queira exclusividade, né? E aí tem alto valor agregado, geralmente ele é desenvolvido através de uma plataforma blockchain da Ethereum, né? ETF de criptativos, eu não vou entrar nesse assunto, vou deixar para a Daiane, né? Mas geralmente são fundos de índices. Lending são financiamentos, você empresta dinheiro no mercado de criptomoedas através de lending, e você pode emprestar dinheiro por uma hora, você pode emprestar dinheiro por uma semana, para um mês, diferente do mercado financeiro tradicional. Ela tem mais flexibilidade e eles cobram até a hora a mais que você fica com a moeda. E Edge Farming é quando você abastece uma blockchain, abastece uma corretora e você fornece criptomoedas para ela emprestar para outras pessoas. E a sua remuneração fica condicionada a receber em criptomoedas da sua escolha ou outro tipo de criptomoeda. Então, quando a gente está falando aí desse mercado de criptoeconomia, ele é muito amplo, né? Então, ele Peraí. Olá. Aqui, nós temos aqui, eu tinha colocado aqui 28.900 e poucas criptomoedas que existem no mercado, né, 20.800 e pouca, né, que eu coloquei aqui ao lado, né, no PowerPoint. Hoje nós temos 29 mil, isso aí foi do dia 3 de setembro, né? Hoje nós temos 20.800 e alguma coisa. Hoje nós temos 20.906 criptomoedas sendo negociadas no mercado mundial. 20 mil, hoje, na data de hoje, no dia 8/9, nós temos 20.906 criptomoedas sendo negociadas em bolsas de valores de criptomoedas pelo mundo. Tá? Esse número é um número real. Tá? Há 3 meses atrás eram 14 mil, agora já está em 20 mil. E eu acredito que vai chegar por volta de 50 mil criptomoedas, né, ou criptoativos, até o mês de junho do ano que vem. Blockchain. Tudo começou graças ao blockchain. Hoje, as profissões têm que estar envolvidas com blockchain, né, os trabalhos têm que estar envolvidos no blockchain, que é o sistema de blocos, né? Ela começou... É uma empresa que criou o blockchain em 2011 e que viabilizou a questão do Bitcoin, que foi criado em 2008. Esse protocolo de segurança e confiança, ele distribui, né, ele registra e distribui informações em pequenos lotes, chamados de blocos, e que garantiu a segurança do Bitcoin. E interessante que hoje o Syscomex, o Sistema de Comércio Exterior Brasileiro, o BConnecta, que é o Sistema de Comércio Exterior do Mercosul,
o Banco Central Brasileiro, todos eles estão usando o blockchain, né? Quer dizer, então, nosso sistema de segurança, o sistema de segurança das criptomoedas está sendo utilizado no mercado financeiro centralizado, descentralizado, DAO, DAP e tantos outros, né? Ele funciona como um livro digital de registro, como se fosse uma contabilidade de crédito e débito, com lançamento, registro direitinho. A impressão digital nós chamamos de hash, né? Que é um código matemático complexo, único, criptografado, certo? Existem também os mineradores que têm que quebrar esse código de máquina, esse código de matemático complexo para poder minerar e criar novos bitcoins, né? Isso para o caso do Bitcoin, mas temos outras moedas, né? Como vimos aí, mais de 20.900 moedas sendo negociadas no mercado mundial. Então, nós não podemos mais negar que este é um mercado que vai avançar com a tecnologia, com o metaverso, com a internet web 3.0, com a indústria 5.0, não estamos falando de 4.0, mas já estamos entrando na indústria 5.0, em que a confluência entre as criptomoedas e o mercado vai ser cada vez maior. Exchange. As exchanges são as casas de câmbio, onde são negociados os criptoativos, né? Então, através de intermediações de ativos digitais. Os criptoativos são basicamente ativos virtuais, né? Exemplo, consórcio, precatórios governamentais, projetos de segurança de sistema, fundos para o meio ambiente, projetos artísticos, investimentos alternativos, tudo isso pode se transformar num criptoativo deste mercado das criptomoedas, criptoativos. É que a gente conhece como criptomoedas, mas na realidade é criptoativos. E dentro do criptoativo nós temos 20 segmentos diferentes, né? As criptomoedas e a moeda digital. O Brasil criou o real digital, existem dos 49 propostas que foram apresentadas lá para o Banco Central, 9 delas estão em curso, né? Uma delas vai se transformar na moeda digital, que é o real digital, e o consórcio que ganhou isso para desenvolvimento da primeira etapa é o consórcio R3, com a tecnologia também de blockchain, e chamada Corda, né? Então, o real digital ele vai entrar em vigor em breve. Para um país, é uma grande economia, porque nós já temos, praticamente hoje, tudo nós pagamos através de cartão de crédito digital, né? Débito, crédito ou Pix, e agora vem o real digital para diminuir os custos operacionais do Banco Central brasileiro, e aí cabe a nós nos adequarmos a essa nova realidade. Stablecoins, as moedas fortes, mas desde que tenha lastro, cuidado, porque teve uma aí que não tinha lastro, o pessoal investiu muito, que é um stablecoin algoritmo, tem que tomar muito cuidado, tem que verificar se tem realmente reservas para garantir. GameFi, nós temos aí as recompensas dos jogos são realizadas através de NFTs e outras criptomoedas. Delphi são sistemas de pagamento de um sistema financeiro descentralizado e pode ser CeFi também, tá? Aí tudo através de smart contracts. Utility Token, Fan Token, nós já falamos, né? Que é o token Chiles, né? E também de todo esse sistema de assinatura eletrônico, de banco de dados elétricos. Então, são centenas de utilidades que nós podemos dar para os Utility Tokens. Os staking, né? Staking, como eu disse, é uma espécie de uma aplicação financeira que você faz e recebe recompensas através de criptomoedas. NFTs, como havia dito anteriormente, são tokens não fungíveis. Aqui embaixo eu coloquei aqui o retrato, né, desses 3 macacos, que foi pago uma fortuna, né, pelo Neymar. Esse aqui é um NFT que ele tem um código único, imutável, negociado no mundo sobre uma tecnologia de blockchain. E os ETFs, né, que são simplesmente fundos de índices. Quase acabando. O Land e Edge Farm, né, que é uma produção agrícola, na realidade são mineração de liquidez. Stake e Farm, e Edge Farm exige que os usuários depositem seus fundos, seus dinheiros, seus criptos num fundo de uma exchange, e a exchange é a que vai emprestar dinheiro para pessoas físicas ou jurídicas. Aqui que é o famoso CeFi. E o Land são empréstimos realizados no mercado cripto, né, que pode ser por horas, pode ser por semana, mensal, semestral ou anual.
metaverso. Metaverso é um outro mundo, né, em que não existe um único metaverso, existem vários metaversos. A segunda geração do metaverso vai ser a integração dos metaversos, mas no momento ainda isso não existe. Então, existem vários metaversos. No Decentraland, Mana, você pode comprar lá um terreno virtual por R$40 mil, a partir de R$40 mil, mas caso você não tenha dinheiro e você queira uma loja lá dentro, você pode alugar uma loja no shopping, porque tem uma grande imobiliária que comprou 1.400 imóveis lá, está construindo shopping center, alugando. E qual é o segredo? Você entra no metaverso, você compra um produto exclusivo e você recebe na sua casa. Ou então você compra um produto exclusivo para o seu avatar lá dentro do metaverso. É um mundo de oportunidades da ordem de trilhões de reais, tá? Então, é uma coisa muito nova, incipiente, e quem entrar nesse mercado agora vai ter maiores oportunidades de desenvolvimento de negócios e maiores oportunidades de riqueza. A criptoeconomia, nós temos aí no mercado criptoativo moedas virtuais e a realidade das moedas digitais. Então, criptomoeda para mim é uma moeda virtual. Moeda digital, o real digital é uma moeda digital. As moedas direcionadas ou vinda dos bancos centrais eu considero como moedas digitais. Toda moeda que é criada no sistema virtual, eu chamo de moeda virtual. Plataforma de lançamentos de criptoativos, as ações. Nós temos os ICO, né? Então, aqui nós temos também. E a revolução dos blockchains, ou seja, todo mundo vai ter que ir para o mercado de blockchain. Aqui. E, para encerrar, né, o que é o Launchpad? Launchpad são plataformas de lançamento de cripto, de incubadoras de criptomoedas. É aqui que você tem realmente oportunidade de comprar um projeto no seu início, ou seja, uma criptomoeda que está nascendo, que é sempre atrelada a um projeto que já foi testado, né, o seu estresse e verificado todo o sistema de segurança. Né? Mais ou menos isso. E encerro aqui, passo para Daiane. Wellington, né, pela explanação, e vamos rapidamente passar, então, a Daiane, né, que tem uma experiência de mercado, professora também. Né? Então, Daiane, você com a palavra. Obrigada, muito obrigada. Vou compartilhar com vocês minha tela para falar um pouco também sobre as criptomoedas. Tá tudo certinho? Vocês conseguem visualizar a apresentação? Tá ok. Perfeito. Bom, para complementar aqui o conteúdo do Wellington, né, ele que é economista e especialista em cripto, eu busquei trazer para vocês mais informações práticas, que é um pouco do dia a dia das pessoas que têm interesse de investir nesses produtos alternativos, né? Então, nas corretoras, hoje nos bancos, a gente encara essa classe de ativo como produtos alternativos. Então, o tema principal aqui da minha fala vai ser novos investimentos alternativos dentro das recomendações de portfólio das pessoas interessadas, nos casos dos clientes, né, e do público em geral. Então, começando aqui, eu queria trazer para vocês um conceito do que é um investimento alternativo, tá? Então, o que são investimentos alternativos? São investimentos que são fora do mercado tradicional, geralmente são produtos que é diferente da renda fixa, são diferentes dos fundos de investimentos, não são ações de empresas, né? São produtos que muitas vezes só o investidor institucional consegue acessar. Então, grandes bancos, grandes empresas, então eles não são tão ligados ali à economia real quanto os outros produtos de prateleira, né, dos bancos, por exemplo. Então, ele apresenta maior potencial de retorno, maior risco também, né? Então, quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando de risco, né? A volatilidade é nada mais, nada menos que a variação do preço, tá? E também a iliquidez. Então, são produtos que podem ser difícil de transformar em dinheiro novamente, demoram mais, são produtos que têm prazo, têm carência, então, esses investimentos alternativos, eles para um público bastante ali específico mesmo. Geralmente são investidores qualificados, né, investidores ali profissionais. Então, a gente tem visto, assim, um movimento muito grande para popularizar esse tipo de investimento para o cliente, todos os clientes, todo o público em geral, até quem está começando a investir, por exemplo, tá? Então, eu selecionei os investimentos mais comuns aqui, alternativos, que são
Os fundos de Venture Capital são investimentos geralmente em empresas que estão em estágio inicial, né, algum projeto imobiliário. Os fundos de Private Equity, que aplicam em ações, em participações de empresas que não estão listadas na Bolsa. Então, geralmente são fundos aí que investem em empresas para elas crescerem, expandirem o negócio. Então, eles estão precisando de um aporte de um capital para investir em tecnologia, em pessoas, em estrutura. Então, os fundos Private Equity compram parte dessa empresa para depois vender com uma valuation maior. Tem as criptomoedas, né, que a gente vai falar mais um pouquinho, e também commodities, que são, né, o minério de ferro, petróleo, ouro, são esses produtos mais diferenciados. Então, dando início, assim, continuidade à apresentação, eu selecionei aqui, com experiência de mercado, né, muito tempo como assessora, eu pude identificar o perfil das pessoas que procuram por esses tipos de investimento. Então, geralmente, são pessoas que entendem que a diversificação é um pilar muito importante para a carteira e buscam um equilíbrio entre o risco, entre liquidez, entre investimentos mais fáceis para transformar em dinheiro rapidamente. Então, a pessoa já entende que é necessário diversificar o portfólio para ganhar um pouco mais. Então, são clientes também que estão acostumados com volatilidade. Então, geralmente, é um investidor que já aplicou em ações, já tem, né, alguma familiaridade com fundos imobiliários, e eles já estão acostumados com essa oscilação de preços, ou eles já possuem uma compreensão do mercado sobre outras classes de ativos. Então, o cliente já é acostumado com fundo multimercado, ele já está acostumado ali com um produto estruturado, né, um COI, ações mesmo, como eu comentei, alguns fundos de ações, então eles buscam outras alternativas. São pessoas também que têm prazo, que buscam investir a longo prazo, entendem que esses produtos são mais para longo prazo. Clientes que buscam ganhos acima da média do mercado, então eles estão ali sempre buscando alguma novidade, alguma coisa para alavancar o portfólio. Ou pessoas que conhecem outras pessoas que obtiveram ganhos com essas aplicações. Isso é muito comum acontecer no dia a dia, né, do assessor ali de investimento, do especialista, pessoas que chegam para nós e falam, eu tinha um amigo, um parente que investiu no Bitcoin e ganhou 300% em 6 meses, como que eu faço isso? E muitas vezes a pessoa nem entende o que é e acaba fazendo esse tipo de aplicação, porque conheceu alguém que fez, isso acontece não só para criptomoedas, como também para o mercado de renda variável, tá? Então, mais ou menos esse é o perfil das pessoas que mais procuram esses investimentos. E aí eu queria trazer um pouco para vocês o conceito de diversificação de carteira. Pode ser que seja um beabá aqui para muitos, né? Enfim, mas eu quis trazer esse gráfico que eu uso bastante aqui nas minhas comunicações, porque até para trazer uma conscientização para o público, né? Porque a gente tem uma jornada a percorrer dentro do universo de investimentos. E, geralmente, os clientes classificam, né, a poupança como um investimento super seguro. São produtos que, né, a poupança é um investimento convencional, todo mundo conhece, super popular. E, geralmente, quando eles querem arriscar, eles dão um salto. Aqui da poupança, do lado esquerdo, né, do gráfico, da parte verde do gráfico, eles pulam direto para o lado vermelho. Então, o que acontece muito? A pessoa não tem experiência com o mercado de ações, de criptomoedas ou de investimentos com maior risco, eles saem da poupança e buscam ganhar mais em ações. Eles sempre, ou até por influência de alguém, né? Então, eles acabam tendo uma experiência ruim com essa diversificação de carteira em produtos muito arriscados, ficam traumatizados e voltam para a poupança. Então, eles esquecem ou eles não sabem que a gente tem toda uma carreira para correr ali dentro de uma alocação de portfólio. Então, assim, eu quis trazer esse conceito para vocês porque é importantíssimo a gente ter uma consciência que a parte de criptomoedas dentro de uma carteira, ela corresponde a uma pequena fatia. Então, a pessoa, para chegar numa criptomoeda, ela precisa passar, não precisa, né, mas é importante que ela tenha também na carteira um produto que é atrelado ao IPCA, inflação, ou um produto estruturado. Hoje a gente tem COI de metaverso, que garante o capital principal, né, do cliente, tem uma variação menor ali de mercado. Tem a parte de renda fixa com debêntures, LCI, LCA, CRI, CRA, produtos isentos de imposto, tem o próprio Tesouro Direto, os fundos multimercados, que apresentam diversas estratégias, inclusive com cripto também, produtos internacionais, então também é outro assunto que está super em alta, fundos imobiliários,
e ações e criptomoedas. Então, a gente tem, para uma carteira saudável, toda essa jornada ali para o cliente percorrer, antes de arriscar diretamente ali com algo tão sofisticado como as criptos, tá? Então, eu quis trazer esse conceito aqui para vocês, até para falar um pouquinho sobre a Asset Allocation, né? O que é a Asset Allocation? É uma alocação de carteira, na prática, como que funciona. Então, eu trouxe 2 perfis para apresentar. Um é o moderado, o outro é o arrojado. Hoje, a maior parte das pessoas, posso falar em, sei lá, uns 70%, estão no perfil moderado, porque o cliente ele não sabe o que ele quer muitas das vezes, mas ele quer um pouco a mais do que o convencional, então ele acaba indo para esse perfil. Então, para a gente observar essa pizza, se a gente for dar uma olhada, o cliente moderado ele tem a maior parte ainda da carteira em renda fixa, e os produtos alternativos, que é o que a gente está falando aqui, ele corresponde a 5% da carteira do cliente, tá? Então, o cliente tem lá R$100.000 para aplicar. Quanto que ele vai pôr numa cripto? 5 mil. Ou numa cripto, ou no private equity, é o que a gente recomenda, né? Até para o cliente experimentar, entender a regra do produto, como que vai funcionar, dentro do nível de risco. Isso é uma sugestão, né? Claro, o cliente tem da decisão final, ele pode mudar, mas isso é o que a gente recomenda. E aí, ao passo que o arrojado, se a gente for olhar aqui para o lado direito, ele tem uma carteira ali composta por a maior parte de renda variável local, tá? É renda variável Brasil, 32%. Tem a parte de renda variável global e os alternativos, eles correspondem a 7% do portfólio. Então, a gente pode ver que não é tanta coisa. Então, é importantíssimo, nesse momento de decisão, a pessoa que quer começar a investir nesse mercado, entender um pouquinho esse nível de risco, a montagem de portfólio, a diversificação, para que ele não tenha uma experiência ruim ou, enfim, crie uma expectativa muito acima ali do que ele é capaz de suportar. Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho a prática, tá? Dessa aplicação das criptos. Aí, eu trouxe aqui 3 maneiras de investir. O Wellington comentou sobre as exchanges, né? Que são as casas de câmbio. Então, no mercado, a gente tem as ETFs. Tem um ETF, que é a Hash 11. Então, a ETF, para quem não sabe, é um fundo de índice. Então, a gente tem o BOVA11, por exemplo, que é o índice das ações Bovespa, tem o índice do S&P, tem de Small Caps, tem de renda fixa. E essa Hash 11, ela acompanha o indicador e praticamente 63% dessa ETF é de Bitcoin, né? Corresponde ao Bitcoin, 33% é o Ethereum e as outras moedas pulverizadas ali em menos de 1%. Então, basicamente, são essas 2 moedas que compõem esse índice, maior peso. Você compra através de uma corretora, como se fosse um BOVA11 ou uma ação, tá? É direto numa corretora, você pode fazer a compra dessas ETFs. Tem os fundos de investimentos, então a Hashdex é uma gestora de fundos, né? Uma asset que faz a gestão. Então, você pode também, através de alguma plataforma aberta, entrar nesses tipos de produtos. Então, nada mais, nada menos que é uma gestora cuidando para você do capital, né, para trabalhar melhor, ou a exchange, que é a compra direta, que foi ali que o Wellington trouxe. Então, no caso aqui, a mais conhecida no Brasil, acredito que seja a Binance, né? XP também está lançando uma que chama Xstage. Então, assim, o investidor pode comprar direto através dessas plataformas. Aí é um pouco mais complexo, tem as wallets, né? Então, ele precisa se antenar um pouquinho mais. Então, ali trazendo um pouquinho para vocês a parte do imposto de renda, o Wellington explanou ali sobre a declaração. Então, desde 2019, foi lançada uma exigência da Receita Federal, né, a normativa 1888, que os clientes que possuem abaixo de R$5.000 em cripto, eles não precisam declarar como bens, ficam ali isentos de declaração, tá? Então, a declaração não precisa. Acima desse valor, já é necessário fazer a declaração das criptomoedas, e as vendas mensais até 35 mil são isentas de imposto. Assim como as ações para pessoa física é 20 mil, né? As criptos são 35 mil, e aí soma-se se a pessoa tem dinheiro no exterior ou só aqui dentro, mas ele é considerado todas as transações no mês, até 35 mil. O recolhimento é feito via DARF até o último dia do próximo mês, que ocorreu a venda, igual as ações. Aí o contador pode explicar melhor, né, como que funciona o lançamento, enfim. E a tabela de R é progressiva, muito parecida com os investimentos de renda fixa. Então, só que é o contrário, né? Quanto maior aqui o rendimento, maior é o imposto.
Então, assim, abaixo de 5 milhões, o imposto sobre o ganho de capital, né, o valor que ele teve de rendimento, é 15%, de 5 milhões a 10 milhões, 17,5%, de 10 milhões a 30 milhões, 20%, acima de 30 milhões, 22,5% de imposto, tá? Sobre o ganho de capital. E aí eu queria deixar para vocês aqui o último slide, para encerrar minha fala, um pouquinho sobre finanças comportamentais, no inglês Finance Behavior, para quem está acostumado com esse termo já. E é um assunto super importante que eu queria deixar para vocês, inclusive é um assunto que eu gosto muito de falar como planejadora financeira também, a gente estuda sobre as heurísticas, que nada mais é que é o comportamento do investidor frente às aplicações. A gente sabe que o dinheiro ele também é emocional, então muitas pessoas eles tomam atitudes em relação ao consumo, endividamento, investimento com base nas emoções, né? E é muito importante porque as criptomoedas, ela como tem um alto potencial de retorno, as pessoas se encantam por aquilo e falam, eu vou aplicar todo o meu dinheiro, ou 50% do meu dinheiro, e vou ganhar 1000%, vou ficar rico, e aí vai dar tudo certo. Mas, assim, não é muitas vezes assim que acontece. A gente vê um efeito manada muito comum acontecendo, não só para as criptos, mas para vários investimentos. Então, eu queria trazer esse assunto para vocês de uma forma muito rápida, uma só pincelada, né? Sobre esse tema, que é super relevante para esses produtos diferentes, né? E é importante o investidor ter ali uma consciência, ter uma racionalidade para fazer a aplicação, escolher qual moeda, quanto do capital, do portfólio, por onde, qual o melhor caminho, e deixar um pouco a emoção de lado, não cair ali em alguma ideia, né? A gente vê muitas até pirâmides com criptomoedas, então é algo bastante ilusório. Então, eu queria deixar esse recado para vocês para finalizar. Em relação às finanças comportamentais, que pode abalar um pouquinho o nosso emocional, as criptos, né? Como abala mesmo, é normal. A gente vê aqueles ganhos enormes, então a gente acaba sendo tendencioso a fazer algo. E eu queria encerrar por aqui a minha fala, queria agradecer também pelo convite, pela participação, deixar meu contato aí com vocês. Acho que era um pouco sobre isso que eu queria falar. E acho que era isso mesmo, por enquanto. Abri aí para perguntas para vocês. Daiane, pela sua exposição, né? Eu tenho aqui algumas perguntas e vamos dar prioridade aqui às questões, além dos parabéns pela palestra dos dois, né? Temos aqui vários parabéns, Rafaela Silva, temos o próprio conselheiro Vicente de Paula, Sueli Bossa, mas o economista e conselheiro Haroldo Silva tem duas questões que eu vou colocar, uma para você, Wellington, e outra para você, Daiane, né? Wellington, a questão do que o Haroldo levanta é um pouco aquela que vem da história, um pouco da moeda metálica, das funções da moeda, né? Meio de pagamento, unidade de conta, reserva de valor e etc., né? E aí ele pergunta, sob esse aspecto, podemos dizer que as criptos já são moeda ou ainda falta algo? E eu vou me permitir, só, Wellington, já fazer para você, para a Daiane também já ir se preparando, que é a pergunta do próprio Haroldo. Ele fala, Daiane, a HAS11 é uma forma de dividir riscos nas criptos, na sua visão? Então, primeiro você, Wellington, depois você, Daiane, por favor. Bom, Haroldo, uma coisa é muito importante, nós estamos num momento de transição, né? Quer dizer, transição de um sistema de moeda fiduciária para um sistema de moeda digital, né? É a evolução da própria sociedade. Então, nós estamos passando por um processo de evolução. A tecnologia ela veio para ficar, ela está ocupando seu espaço aos poucos, né? E o que a gente percebe é o seguinte, a gente vê que a tecnologia ela veio mesmo para nos abraçar, nós vimos isso através do Pix, né, que nós usamos praticamente todo dia. Nós já estamos dentro do mundo digital, né, quando a gente paga lá com cartão de crédito, ou quando a gente faz uma transferência, etc. Na realidade, o que está acontecendo é que o mundo digital está se transformando no mundo real.
e aonde a tecnologia ela abarca economias de custo, economias operacionais, provoca novos desenvolvimentos, novos produtos, novos serviços. Por exemplo, na área de blockchain, existem mais de 90 ocupações novas, né, para o mercado e para o economista, por volta de 27 ocupações diferentes na área de blockchain. Então, nós estamos passando um momento realmente de transição. Eu sei que a moeda é um meio de troca, unidade de valor e reserva, e unidade de reserva, e isso já está sendo praticado no Japão, onde a tecnologia é mais avançada do que aqui no Brasil, e o pessoal está aceitando isso de forma natural. Nós, e alguns países também, alguns países e algumas cidades no mundo também, o blockchain, mas não é só isso, né? Quando nós falamos assim, de tecnologia, porque hoje nós temos mais de 20 mil criptomoedas no mundo, né? É lógico que é difícil até a gente entender ou aonde a gente deve aplicar o dinheiro num universo tão grande de criptomoedas, né? E quais que eu vou utilizar. Mas acontece o seguinte, o que nós não sabemos é que nós já estamos dentro desse ambiente, nós já estamos trabalhando nesse ambiente. O dinheiro que você tem no banco já está dentro de um blockchain, quer dizer, nós já estamos dentro desse universo das criptomoedas. Então, se foi utilizado, é por causa da melhoria da segurança do sistema operacional, né, de TI. Então, o que cabe a nós? A tecnologia ela não pede licença para entrar, ela atropela, gente. Ela vem com tudo né, e nós temos que se adaptar a essa nova realidade. Então, a nova realidade são smart contracts, cartório virtual, assinatura eletrônica, assinatura biofacial, quer dizer, vai vir muita coisa, está vindo muita coisa, aí tem muitos tipos de aplicações financeiras interessantíssimas, mas só que a gente tem que conhecer os produtos, né? Então, para conhecer, eu preciso estudar, né? Não posso ser ingênuo, aplicar em qualquer tipo de produto eu perco dinheiro. A mesma coisa acontece com as ações. Quando as ações caem, a criptomoeda também cai, né? Então, nesse sentido. Você com a palavra, Daiane, por favor. Obrigada. Respondendo à pergunta, essa ETF de cripto, praticamente, ela está concentrada em 2 ativos, como eu comentei, né? O Bitcoin e o Ethereum, né? E tem Litecoin, alguns outros, mas é muito pouco. Então, vai ser sempre que vai puxar mesmo o índice para cima ou para baixo a variação dessas 2 principais moedas, tá? Eu acredito que os fundos de investimento, eles tenham mais liberdade para gestão, para estar atualizando a carteira de acordo ali com o mercado. Mas a ETF em si, hoje está concentrada nesses 2 papéis. Então, seria uma forma de diversificar? Sim, seria uma forma de diversificar entre né? Acho que é melhor ter 2 do que 1, até para não correr muito risco. Mas os fundos, eu acredito que tenha mais potencial de diversificação do que o ETF no momento, tá? Agora, uma questão que se coloca, né, é a respeito de que essas colocações que vocês dois fizeram, e muito bem, né, como é que isso vem sendo aceito no mercado, né? O Wellington fala, olha, há uma progressão. Eu vejo que, no caso das criptomoedas, há aí uma flutuação, né, já agora, em 22, até uma queda, pelo que nós vemos no valor. Mas E assim, qual é o futuro dessas moedas? Eu pergunto para vocês dois, quer dizer, quais as expectativas, né? O Wellington fala, olha, veio para ficar, tá aí, é uma realidade. Mas eu confesso a vocês de que eu, conversando com um grande investidor até de bolsa, e ele ainda não acredita, ele ainda é meio cético, né? Mas eu queria que vocês fizessem aí, aproveitassem para falar um pouquinho desse futuro das criptomoedas. Eu poderia falar, David? Olha, tem uma criptomoeda que essa semana, na realidade, ela é uma blockchain, plataforma Ethereum, que vai receber um upgrade merge, né, que vai diminuir seus custos operacionais em quase 90% e vai diminuir o consumo de energia elétrica em 97% com essa nova tecnologia que está sendo aplicada. Então, esse mercado ele se preocupa com a sustentabilidade, é um mercado que se preocupa com a sustentabilidade financeira das aplicações, os aportes são bilionários, tá certo? Então, não é um mercado de amador, porque tem grandes investidores institucionais,
né, no mundo inteiro, né, investindo nesses criptoativos, e tem muitos projetos de grande valia. Eu acredito, principalmente, naqueles projetos que têm o roadmap de desenvolvimento, quem são. Quando eu vou comprar uma criptomoeda, eu vejo quem é o fundador, qual é o capital integralizado, qual é o risco desse negócio, quantas pessoas estão na rede social, quantas pessoas realmente estão comprando, qual é o volume de transações diárias, o volume de transações mensais. Aí você consegue investir em bons projetos. E projetos que têm, de acordo com o roadmap, têm um futuro, no mínimo, para 10 anos. Eu tenho várias criptomoedas, mas para investimento a longo prazo, né? Eu não invisto a curto prazo. Existem os especuladores que querem ganhar dinheiro fácil, né, nesse mercado, como qualquer outro mercado de ações também, mas eu não acredito que as criptomoedas sejam assim, porque toda criptomoeda é atrelada a um projeto. Qual é o projeto que você quer comprar, né? Qual a área que você quer investir? É isso que você tem que escolher para fazer uma boa aplicação financeira e investir no futuro. Esse dinheiro, ele ajuda as empresas a crescerem, né? Então, seja no mercado financeiro, seja em outro mercado. Obrigado. Daiane. Legal. Só complementando, né? Eu acredito que, assim, tem falas que o Bitcoin vai ser o novo próximo ouro digital, né? Então, eu acredito que pela tendência tecnológica que a gente tem avançado muito, né, nos últimos anos, a pandemia acelerou ainda muito mais esse universo. Tem, sim, um potencial grande, é muito como o Wellington falou. Existem muita especulação nesse mercado ainda, né, como um produto novo. É difícil fazer projeções, então, às vezes, o mercado espera uma projeção das casas, né, de análise, de research, como a gente projeta inflação, projeta Ibovespa. Então, isso é muito difícil da gente fazer, essa tendência de projetar. Mas eu acredito, sim, que veio para ficar as criptomoedas, até pelos interesses econômicos, assim, até de sustentabilidade e ESG, que está super em alto o tema, as criptos, eles acabam complementando também essa frente. Então, sim, eu acredito que veio para ficar, mas, de fato, é muito difícil a gente falar, olha, agora é essa moeda, vamos para cá, porque ainda está algo bastante ali subjetivo para muitas pessoas, né? Olha, eu vejo na explicação de vocês dois, né? Não tenho dúvidas que veio para ficar. Mas os argumentos utilizados, inclusive por você, Wellington, né, de que vem, é claro, observando a sustentabilidade, etc., né? Isso é uma realidade, né? É uma realidade. Mas eu tenho aqui uma última pergunta, né, em função do nosso tempo, que é do Gabriel Silva, né? E excelente palestra, e ele pergunta aí a você, Wellington, professor, tenho uma dúvida em relação aos stablecoins e os desbancarizados, 38,5% no Brasil. Como fica a adesão, uso e confiança nesse aspecto? As stablecoins ela tem 4 tipos de stablecoin. Aquelas que têm o lastro em ouro, dólar, né, ou em um tipo de commodity, seja ouro, etc., ela é forte, né, ela é considerada uma aplicação de moeda estável. Agora, o problema são stablecoins algorítmicas, né? Essas não têm lastro. Foi o que aconteceu com a Luna Terra, né? Então, você não pode fazer um investimento num produto que não tenha colateral garantido, né? Então, a stablecoin, qual é o objetivo da stablecoin? É justamente oferecer uma moeda estável. Ele acompanha o valor do dólar, ele acompanha o valor do euro, ele acompanha o valor do ouro. Agora, aquela que não é colateralizada, não invista em hipótese alguma, tá? Essa é a minha opinião. Lá no exterior é muito comum, mas aqui tem muita gente que entrou. Então, quando você vai aplicar no stablecoin, você tem que saber o que está comprando de verdade, tá bom? Eu acho que é isso que tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei, tem que estudar. Obrigado. Eu queria agora devolver a palavra a vocês dois para ou acrescentar mais a algo que vocês queiram e para as considerações finais. Então, começo agora com você, Daiane. Ótimo, legal. Bom, as considerações finais, acho que o principal para todo mundo, né, telespectador, é a questão da atualização, né? Eu acho que é importantíssimo a gente se atualizar, estudar muito bem uma aplicação antes de fazer, né? Então, a gente vive, assim, nesse mundo, o universo de economia de investimentos é muito dinâmico, então,
Muitas coisas mudam constantemente, então é importantíssimo a gente estar atualizado. Então, a minha recomendação final seria para a gente pesquisar, estar sempre lendo, trocando com pessoas, ter mentores ou pessoas, conselheiros, né, assessores, e pesquisar bastante coisa. Tem muitas plataformas agora de ensino, então acho que esse mercado daqui para frente tende muito a evoluir, não só com cripto, mas também com outras classes de oportunidades para investimentos. E acho que ficaria essa consideração, de fato, acho que veio para ficar mesmo. E é um desafio não só para vocês, mas também para nós que estamos ativos no mercado, né, como recomendação de carteira, buscar sempre uma atualização nessa área, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Wellington. É importante a gente se atualizar, né, principalmente a questão do blockchain e metaverso. Então, isso, praticamente todos nós, no futuro próximo, vamos trabalhar dentro de uma blockchain, dentro de um metaverso. Então, há necessidade de nos atualizar referente a este assunto que vai ser tema dos próximos anos. Muito obrigado ao Corecon, Valdir e a todos que estão presentes. Eu que agradeço, em nome do Corecon, do Sindecom e do próprio sistema, né? Eu acho que foi muito didático, vocês foram, e a experiência que vocês têm de mercado, que é um pouco a nossa função, né, enquanto entidade representativa da profissão, né, tanto nós economistas e você também, Daiane, né, na área de administração, entende? Eu acho que essa experiência de vocês vem ao encontro de tudo que nós, dos egressos, dos estudantes, entende? Nós estamos com 40% desse nosso evento, né, desse nosso congresso de estudantes. E sei que a explanação de vocês foi brilhante, né? E mais uma vez agradeço, muito obrigado e até uma próxima. Ok? Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Wellington, Daiane e Valdir. Parabéns pela apresentação de vocês.